Eu sou os amados com a paz do Senhor. Queridos, mais uma vez nós estamos aqui fazendo mais este vídeo para o nosso canal do YouTube. Eu sou a pastora Rosângela Oliveira, fundadora do Ministério Igreja Pentecostal Primitiva, do qual pertence este canal. E nós estamos aqui para nós fazermos mais um vídeo para o nosso canal, para este canal do YouTube. E nós vamos iniciando, meus queridos, com a oração, com a nossa costumeira oração, né? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, ó Pai querido, Pai amado, muito obrigada, meu Pai Santo, por mais esta oportunidade que Tu nos concede, meu Pai querido, de nós fazermos mais este vídeo, meu Pai Santo, para este canal. Vídeo este, meu Pai querido, meu Pai Santo, através do qual nós vamos levar a Tua palavra, Deus, levar a oração, meu Pai Santo, o ensinamento da Tua palavra. Pai querido, que este vídeo, Senhor Santo, vá alcançando todas as almas que Tu pretende alcançar. Com a Tua palavra, com o Teu socorro, meu Pai, com o Teu despertamento, meu Pai Santo, que a palavra seja de total proveito, meu Pai, para despertar todos aqueles, meu Pai querido, que precisam ser despertados nesta última hora, para buscarem pela salvação, meu Pai, das suas almas, para buscar, meu Pai Santo, a preparação, meu Pai, para ir em busca, meu Pai Santo, de muitas almas para Ti, ó Pai querido, porque Tu não pretende apenas nos salvar, meu Pai, mas nos usar, Pai, para buscar muitas e muitas almas também para o Teu reino. Ó Pai Santo, que esta oportunidade, meu Pai Santo, seja de grande proveito para isso, nas nossas vidas, Pai, na vida de todos aqueles, meu Pai, que forem alcançados por esta palavra. Pai Santo, muito obrigada em nome de Jesus. Jesus querido, Jesus amado, Jesus santo, assim querido, nós também te pedimos, Jesus, faz a tua obra nesta noite. Leva a tua palavra, Jesus, vai alcançando os corações, Senhor, todos aqueles que necessitam, Senhor, que esperam por um socorro, que esperam por um avivamento, Jesus, que esperam, Jesus Santo, ser resgatado pelo teu amor, pela tua misericórdia, Jesus, e a tua palavra, Jesus, ela serve para isto, Jesus, é a tua palavra que resgata, é a tua palavra, Jesus, querido, que limpa e purifica, Senhor, porque através da tua palavra nós temos conhecimento de ti, e assim, Jesus querido, nós vamos buscar por ti, buscar pelo sangue, buscar pelo poder, Jesus querido, que age nas nossas vidas, Jesus Santo, ó Senhor da glória, e nos purifica, Senhor, e nos prepara, Jesus querido, para ir contigo para a glória. Muito obrigada, Jesus Santo, Jesus querido, faz a tua obra grandemente nesta noite. Faz, Jesus querido, grandemente, Senhor da glória, que a tua palavra que tu tem nos dado, Senhor querido, para este vídeo, Senhor, alcance, Senhor, quantos esteja, Senhor querido, no teu plano alcançar. Jesus, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, esta obra é tua, meu amigo, faz a tua obra através de nós. Vai alcançando o Espírito Santo todos aqueles que estão nos teus planos. Espírito Santo, e que assim, nesta última hora, estas pessoas, Senhor, estas almas, Senhor querido, tenham a chance, Senhor, de ser buscada, Espírito Santo, por ti, de ser encontradas, alcançadas, Espírito Santo, pela tua palavra, pelo teu agir, pela libertação, Espírito Santo, pela preparação, Espírito Santo, nesta última hora. Meu querido, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluias. Queridos, graças a Deus, santos, que nós estamos tendo a oportunidade de ser alcançados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Graças ao nosso tão amado Pai, que a porta da graça ainda está aberta para nós, nos dando, queridos, a condição, a oportunidade de sermos buscados pelo Pai. E nesta noite, queridos, nesta ocasião, o Senhor está nos dando mais esta oportunidade, trazendo até nós, querido, a sua palavra, o seu amor, o seu poder, enfim,
a oportunidade de nós sermos mais uma vez tocados pelo seu Espírito Santo, tocados pela palavra, tocados pelo poder da palavra, e assim termos a condição necessária de nos levantarmos e ir em busca da nossa salvação. Queridos, vamos ler a palavra que o Espírito Santo tem nos dado para esta noite, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21 até o 23. Que a epígrafe diz: quem entra no reino dos céus? Olha que epígrafe, é uma pergunta. Quem entra no reino dos céus? E o versículo 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, que palavra forte. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo que nos dê o entendimento, o discernimento desta palavra, que ele venha nos falar exatamente aquilo que ele quer nos ensinar através desta palavra nesta noite. Vamos orar ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, meu querido, por esta palavra tão forte, Espírito Santo, tão poderosa, tão esclarecedora. O Espírito Santo, esta palavra é de total importância para as nossas vidas, principalmente nestes últimos dias em que as coisas estão se decidindo. Espírito Santo, nós estamos diante de uma decisão final. Fala conosco, Espírito Santo, conforme o teu querer. Aquilo que nós precisamos entender com esta palavra nesta noite, Espírito Santo, nos esclareça. Vai tirando todo o impedimento, jogando por terra tudo que vinha querer impedir, Espírito Santo, que esta palavra chegue aonde tu quiseres que venha chegar. Espírito Santo, faz a tua obra. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, esta palavra, ela é de suma importância para os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, amados, em épocas de total, podemos dizer de quase total desobediência ao Espírito Santo de Deus, principalmente no meio dos que se dizem Igreja de Deus. É uma desobediência total. Mas, no entanto, nós vemos muitos sinais por aí, sinais sobrenaturais. Por isso, queridos, nós temos que ter muito cuidado, porque em época de decadência espiritual, nós temos que ter cuidado a respeito do que nós vemos, o que nós podemos dizer que é espiritual. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos vendo ultimamente. Porque diante de uma igreja, queridos, corrompida, dificilmente a gente vai ver um agir do Espírito Santo de Deus. Portanto, amados, esta palavra, ela é, digamos assim, essencial para este momento que nós estamos vivendo. O versículo 1, ele diz assim, a epígrafe, vamos começar pela epígrafe. Quem entra no reino dos céus? Não é uma pergunta, é uma confirmação. Quem entra no reino dos céus? Né? Olha que epígrafe mais adequada. É a pergunta que se faz, é a confirmação que se faz, né? Quem vai entrar no reino dos céus? E o primeiro versículo diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isto aqui, queridos, são palavras do próprio Jesus.
São palavras do próprio Jesus. E este versículo 21, queridos, ele é claríssimo. Não tem arrodeios. É um versículo claro. Jesus, ele está dizendo: nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, queridos, parece muito simples o que Jesus está falando, muito simples. Não existe profundeza, parece que não existe. É só uma constatação de Jesus dizendo: nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E esta frase, queridos, o meu Pai que está nos céus, faz toda a diferença. Por quê, queridos? Porque Jesus não está falando de um pai material, de um pai carnal, de um pai humano. Jesus está falando de um pai espiritual. E para nós chegarmos a esse pai espiritual, queridos, nós temos que entrar no sobrenatural, nós temos que entrar no espiritual. Por isso, queridos, a necessidade de íntima comunhão com Deus. A necessidade de nós buscarmos a Deus no jejum, na oração, pelas madrugadas. A necessidade, amados, de nós entrarmos no sobrenatural de Deus. Para nós alcançarmos esta intimidade com o Pai que está no céu. Com o Filho que está no céu. E com o Espírito Santo que está nos céus. Nós sabemos, queridos, que apesar destas três pessoas estarem no sobrenatural, elas têm fácil acesso ao natural. Por isso, queridos, a nossa necessidade de buscar se torna ainda maior. Porque, amados, se nós não buscarmos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo desta maneira espiritual, dificilmente eles virão até nós, aqui no material, aqui no mundo. Se nós não buscarmos, queridos, de toda a alma, de todo o coração, de todo o espírito, da maneira que a Bíblia manda, dificilmente eles vêm até nós. Apesar de eles terem o poder de vir até nós aqui na matéria, nós temos que buscar de todo o coração. Temos que buscar, queridos, de corpo, alma e espírito. Porque só assim nós somos ouvidos por Ele, atendidos por eles. Porque ouvir, queridos, eles ouvem. Agora, atender é que é a situação. Nós temos que buscar de todo o coração para que nós sejamos atendidos por esta trindade espiritual. Porque quando Jesus diz aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, queridos, ele está dizendo da grande diferença, que é você chamar Deus de Senhor e você realmente pertencer a Ele. Para nós pertencermos a Deus, queridos, verdadeiramente, nós temos que fazer esta conexão espiritual através do jejum, através da oração, através desta busca verdadeira, desta entrega verdadeira, incluindo corpo, alma e espírito. Para nós, queridos, fazermos a vontade verdadeira do Pai, nós temos que realmente buscar esta intimidade. Do contrário, queridos, nós não passamos de religiosos, que chamamos ao Senhor de Senhor, mas na realidade nem sabemos qual é a vontade dele verdadeiramente. Chamamos o Pai de Pai sem ao menos saber quem Ele é. Dizemos que somos dirigidos pelo Espírito Santo, queridos, meus amados, não tem como. Se nós não buscarmos uma intimidade, um relacionamento amoroso
com estas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, queridos, nós não vamos ter contato com eles. E se nós não tivermos, queridos, jamais pertenceremos a eles. Não podemos pertencer a eles se nós não iniciarmos, não procurarmos desenvolver um relacionamento amoroso com eles. Porque se não houver isso, queridos, não seremos filhos deste Pai, não seremos irmãos deste nosso irmão que é Jesus, e não teremos em nós o Espírito Santo de Deus, que nos leva a pertencer ao Pai e a pertencer ao Filho. Temos que ter esta intimidade. A intimidade com eles é determinante, queridos, para que isto aqui, que foi citado por Jesus neste versículo 21 do capítulo 7 de Mateus, não venha acontecer conosco. Nós temos que ter intimidade com Deus, ou do contrário, queridos, não vamos pertencer verdadeiramente a Ele, não vamos ter condições de fazer a vontade do Pai e certamente não vamos para o céu com eles. Aqui o versículo 22 diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Queridos, muita atenção na profundeza deste versículo 22 do capítulo 7 de Mateus. Olhe, de que coisas profundas Jesus está dizendo que vão falar para ele naquele último dia. Vão chegar para Jesus e perguntar: Jesus, mas eu não profetizei no teu nome. Jesus, não era no teu nome que eu profetizava? Jesus, não era no teu nome que eu revelava? Jesus, aqueles sinais enormes que eu fazia, não era tu, Jesus? Não era tu, não era o Espírito Santo que me usava quando eu profetizava, quando eu revelava? Jesus, não era tu que estava me usando? Não era tu que fazia aqueles grandes sinais através da minha vida? É uma pergunta, queridos, que a pessoa que vai chegar naquele dia e ela vai ficar besta, surpresa de ouvir da boca de Jesus que ele não conhece ela. E a pessoa vai olhar e dizer: mas escuta, quer dizer que eu não tinha comunhão contigo? Quer dizer que eu não tinha intimidade contigo? E os sinais que tu fazia através de mim? Aqueles milagres todos que eram feitos, é coisa profunda, meus amados. Olha a profundeza da situação. Olha o grau de engano que uma pessoa pode receber da parte das trevas. Do inimigo, queridos, levar pessoas a fazer prodígios e maravilhas e não ser Deus. Olha de que maneira o espírito de engano pode usar uma pessoa. Da pessoa fazer coisas grandes no âmbito espiritual e não ser Deus que está usando ela. Muitos vão chegar naquele dia, queridos, e vão dizer: mas escuta, Senhor, aqueles enormes sinais que eu fazia, não era tu que estava me usando? Olha o outro sinal aqui. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha o segundo. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha só, queridos. Olha de que maneira tão profunda o ser humano pode ser enganado pelo espírito de engano das trevas. O espírito de engano, queridos, tem poder de fazer milagres através de você. Por isso, a grande necessidade, queridos, de nós termos intimidade com Deus.
Por isso, a grande necessidade de nós sermos, queridos, batizados pelo Espírito Santo, sermos purificados pelo sangue do Cordeiro, lavados, purificados, santificados, porque o Espírito Santo, queridos, ele primeiro limpa, ele primeiro nos leva numa íntima comunhão com Deus, ele primeiro nos apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele mesmo. Ele primeiro, queridos, nos leva a esta profunda comunhão amorosa com Deus. Primeiro, Deus trabalha em nós, queridos, já dizia a missionária Daiane Sena. Primeiro, Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Se não for deste jeito, queridos, temos que ter cuidado a respeito de quem anda nos usando. Porque o espírito de engano, queridos, das trevas, eles podem fazer coisas desta natureza através do ser humano. Portanto, meu amado, se você quer ser usado por Deus, e existe esta necessidade de nós sermos usados por Deus para fazer a obra de Deus, principalmente nesses últimos dias, nós temos que buscar, em primeiro lugar, termos uma íntima comunhão, um relacionamento profundo e amoroso com Deus, a fim de que o Espírito Santo venha até nós. E o Espírito Santo nos batize, nos limpe, nos purifique, nos queime inteiramente com o fogo do seu poder. Porque uma vez limpos, queridos, uma vez levados a esta intimidade com Deus, o Espírito Santo tenha condições, queridos, de nos usar e fazer a sua obra através de nós. Apenas depois que ele fizer a sua obra em nós, ele vai fazer a sua obra através de nós, queridos. Temos que ter este enorme cuidado, principalmente nesses últimos dias, que a grande maioria do povo, querido, não está interessado em sã doutrina, não está interessado em santidade do corpo, da alma e do espírito, não está interessado em obediência a Deus, está levando tudo da maneira que pode. E quanta gente diz ser usado, e você olha para aquela pessoa e vê, a olhos nus, não precisa de tanta espiritualidade para você ver que aquela pessoa não está sendo usada pelo adversário. Temos que ter muito cuidado, queridos. Que o que vai nos levar a Deus é o nosso amor por Ele. É a nossa busca por Ele incessante. A nossa profunda busca incessante por Deus. É que vai nos levar até Ele. E da condição do Pai vir até nós e trabalhar nas nossas vidas. E uma vez preparados, queridos, o Espírito Santo vai nos usar verdadeiramente, para que nós não sejamos enganados, queridos, pelas trevas, e quando nós chegarmos naquele último dia diante de Jesus, nós não formos surpreendidos, queridos, com Ele nos dizendo, não te conheço. Já pensou um negócio desse? Então, queridos, quando Jesus nos relata aqui, esse versículo 22, e ele nos mostra claramente de que maneira profunda nós podemos ser enganados se nós não buscarmos uma intimidade profunda com ele, queridos. Nos leva a buscar, a ter este cuidado muito grande, a ter esta prudência, a ter esta vigilância. E buscarmos, queridos, nos aprimorar, nos aprofundar, a tratar direito com Deus, da nossa intimidade com Ele, do nosso profundo relacionamento amoroso com Ele, para que nós não sejamos, queridos, apanhados numa situação dessa, no último dia, quando não vamos poder fazer mais nada, não vamos ter nada que nós possamos fazer para nos livrar disso, da condenação eterna. O versículo 23 diz, e então lhes direi abertamente. Olha que profundo. Jesus mesmo está falando. Ele está dizendo, então eu lhes direi abertamente. Nunca vos conheci. Já pensou, querido? Nunca
vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, vamos prestar atenção neste versículo aqui. Jesus, ele vai dizer sem medo nenhum. Ele vai dizer, queridos, sem restrição nenhuma. Ele vai dizer na maior liberdade. Nunca vos conheci. Ou seja, por que Jesus, querido, vai dizer nunca vos conheci? Porque, querido, aquela pessoa nunca procurou intimidade com Deus, nunca procurou conhecer a Deus verdadeiramente, nunca procurou ter intimidade com Jesus, nunca procurou uma amizade, uma cumplicidade, um relacionamento amoroso, ou seja, não houve, queridos, aquele encontro, não houve aquele relacionamento profundo entre esta pessoa e Jesus. A pessoa nunca procurou saber quem era Jesus, conhecê-lo verdadeiramente. A pessoa não buscou este relacionamento amoroso, não se entregou corpo, alma e espírito para que houvesse este desenvolvimento deste relacionamento com Jesus. A pessoa não procurou conhecer Jesus, porque Jesus conhece, queridos. Jesus conhece quem nós somos, ele sabe. Mas por que ele vai dizer não vos conheço? É porque nós, queridos, não procuramos conhecer a Jesus. Não procuramos ter este relacionamento. Nos tornamos uma pessoa desconhecida. Observe quando você chega para uma pessoa e aquela pessoa, ela conhece você de muito tempo, ela vê, ela sempre viu, ela sabe quem é seus pais, ela sabe onde você mora, ela sabe de tudo. Mas você nunca se interessou em conhecer aquela pessoa, não sabe nada sobre ela. Quando você vai chegar perto dela, querido, você vai desenvolver um relacionamento como vocês já se conhecessem? Não. Tem pessoas que moram no nosso bairro, moram perto de nós, sabem tudo sobre a nossa vida, mas que nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada a respeito dela. E quando a gente se aproxima, aí que vai começar aquela amizade, aquela aproximação, aí que vai começar. E a pessoa diz, olha, eu te conheço, eu já te vi por aqui, tu é filha do fulano, tu mora por aqui. Apesar de você saber quem é aquela pessoa, apesar daquela pessoa saber quem é você, mas não existe nenhum relacionamento, nem de amizade, nem de cumplicidade, nem de nada, se vocês nunca se falaram, né? Só vai começar um relacionamento entre duas pessoas quando as pessoas verdadeiramente se falarem, se conhecerem, ou seja, buscar uma intimidade, né? Enquanto isso, não existe amizade, não existe relacionamento nenhum. E o que acontece? Jesus, queridos, ele nos conhece. Mas se nós não temos nenhum interesse por ele, nós passamos como desconhecido. Não é verdade? Passamos como desconhecido para ele. Então, o que o Senhor quer de nós? É que nós busquemos, querido, esta aproximação. É que nós busquemos esta grande amizade, este grande relacionamento, a ponto de nós sermos um com ele. Não é isso que a Bíblia diz? Ele diz, vocês em mim e eu em vocês. Ou seja, o Espírito Santo de Deus vivendo em nós, ocupando o nosso ser verdadeiramente. Não é qualquer amizade que Jesus quer, queridos. Não é qualquer relacionamento. É algo profundo, é algo verdadeiro, a ponto dele habitar em nós, através do seu Espírito Santo, verdadeiramente. Porque nós fomos feitos para ser a habitação do Espírito Santo. A sua vida de religião, queridos, a nossa vida de religião, a nossa vida, queridos, apenas de liturgia, a nossa vida de teoria,
Isso aí não é intimidade com Deus. A intimidade com Deus, queridos, é algo profundo. É algo que nos leva a entrar no sobrenatural de Deus e desenvolver um relacionamento com Ele, queridos, sobrenatural. Nós temos que buscar isto. Enquanto nós não vivermos coisas sobrenaturais com Deus, enquanto nós não tocarmos no sobrenatural de Deus, significa, queridos, que nós ainda não nos aprofundamos na nossa intimidade com Ele, a ponto de nós entrarmos no seu sobrenatural. E nós temos que ter muito cuidado, queridos, com a nossa intimidade quando nós buscamos, porque o inimigo ele pode nos enganar, e nos enganar terrivelmente. Temos que ter muito cuidado, porque este último versículo, queridos, ele é um versículo muito, muito forte. Já imaginou, queridos, quando tem muitas pessoas que têm plena certeza que ela tem uma vida com Deus e na realidade não tem? Você já imaginou, queridos, você ter um sobrenatural deste tão profundo na sua vida a ponto de você fazer estes prodígios e maravilhas e por fim você for saber que não foi Jesus, não era o Espírito Santo que estava fazendo isso através da sua vida? Já imaginou? Nós temos que ter muito cuidado, querido, muito zelo, buscar verdadeiramente, queridos, intimidade com Deus. Buscar, queridos, no profundo, no entendimento da palavra, no entendimento da maneira como Deus age, enfim, nós temos que buscar verdadeiramente o Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos cair numa situação desta. Porque, santos, quando a gente lê estas palavras, estes 3 versículos, nós vemos a profundeza disto aqui. E nos leva a entender que não é de qualquer relacionamento que Jesus está falando. Não é de qualquer vida com Deus que Jesus está falando. Jesus está falando de algo verdadeiramente profundo, que nos leve além das trevas, que nos leve além do risco de nós sermos enganados pelas trevas. Temos que estar dispostos, querido, a nos entregar corpo, alma e espírito, a ponto de nós fazermos a vontade do Pai. Porque se nós não fizermos a vontade do Pai, querido, dificilmente nós vamos nos aproximar dele. Porque a vontade do Pai para as nossas vidas consiste que nós venhamos abandonar o pecado verdadeiramente e fazer somente a vontade dele. Então, queridos, é de total necessidade que nós venhamos a fazer a vontade do Pai. Porque se nós não fizermos a vontade do Pai, não seremos filhos dele, não teremos o Espírito Santo nas nossas vidas, não seremos irmãos de Jesus por adoção. É muito grande isso, queridos. E dificilmente nós seremos usados por Deus. Dificilmente o Espírito Santo vai fazer a sua obra através de nós. Olha que maravilha. Estes 3 versículos, queridos, nos convida a buscarmos verdadeiramente uma intimidade profunda com Deus. Estes 3 versículos nos mostram da necessidade de algo profundo com Deus. Porque só assim nós vamos conseguir fazer a vontade do Pai. E assim, queridos, verdadeiramente tocaremos nos céus, no sobrenatural de Deus, para que Ele venha verdadeiramente sobre as nossas vidas e nós estejamos livres de passar por uma situação desta, por um constrangimento deste tão terrível, queridos. É de nós chegarmos no último dia convencidos que nós temos uma vida com Deus, que nós temos algo profundo com Deus, sobrenatural, e por fim, no final, nós temos esta surpresa de sabermos que na realidade não somos conhecidos de Jesus. Olha que situação complicada. Queridos, vamos buscar em Deus. Vamos buscar no Espírito Santo, no Pai e no Filho, que isso não nos aconteça.
Graças a Deus. Santos, vamos orar agora, agradecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por esta tão profunda palavra que Ele nos deu nesta oportunidade. E que isto venha servir, queridos, de aviso para nós. Que nós venhamos ter este grande cuidado, queridos. Que esta palavra venha servir de luz para o nosso caminho, assim como toda a Bíblia. E nós não venhamos ser apanhados de surpresa naquele último dia e só lá descobrirmos, queridos, que nós não temos nada com Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, ó Pai querido. Pai santo, Tu és muito maravilhoso, ó Pai santo, Tu és tremendo. Muito obrigado, ó Pai, por Tu estar nos alertando, meu Pai santo, deste grande perigo, ó Pai. Há tempo, Senhor, de nós podermos consertar isto diante de Ti, ó Pai Santo. Muito obrigado, ó Pai. Isto faz parte do Teu amor, meu Pai. Quando nós Te amamos verdadeiramente, Pai Santo, nós vamos ter todos estes cuidados, Pai. E nós vamos buscar na oração, na leitura da palavra, Pai Santo. Oh, Pai querido, fazer verdadeiramente a Tua vontade. Oh, Pai, Tu está nos alertando para nós termos este cuidado, oh, Pai, e buscarmos verdadeiramente esta grande intimidade, Deus Santo, para que nós venhamos realmente pertencer a Ti. Para quando viermos, meu Pai, a oportunidade, Senhor, quer seja pela morte, quer seja pelo arrebatamento, meu Pai, não haja problema nenhum, meu Pai Santo, no nosso encontro contigo, ó Deus, no nosso encontro com Jesus no céu. Oh, Pai querido, muito obrigada, Pai, que isto seja um alerta para nós, ó Pai Santo, e nós possamos cuidar, Senhor, da nossa intimidade contigo, a ponto de nós termos condições de fazer exatamente a Tua vontade, ó Pai, para que nenhum impedimento venha sobre nós, Pai Santo, no dia em que nós corremos para os Teus braços. Meu Pai, muito obrigada, meu Pai querido. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigado, Santo, pelo teu alerta, meu Pai, aqui está, meu Pai, diante de nós, na Tua palavra, ó Pai, Tu avisando, meu Pai querido, para que nós possamos ter cuidado, Senhor, e cuidar da nossa intimidade contigo, a ponto de nós sermos fiéis, Jesus, a Ti inteiramente. Oh, Jesus querido, e assim, Jesus Santo, termos toda a condição, oh, Jesus querido, de nos abraçar contigo, e jamais vir nos acontecer, Jesus, de naquele último dia, Jesus Santo, Tu dizer que não nos conhece. Oh, Jesus querido, que venha brotar, Jesus, no nosso coração, faz com que isto aconteça, Senhor, que no nosso coração, Senhor Santo, venha brotar e crescer imensamente este grande amor por Ti, a ponto, Jesus, de nós buscarmos verdadeiramente esta grande amizade, este grande relacionamento amoroso contigo, Jesus querido, este tão gostoso relacionamento. Oh, Jesus, muito obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada, Senhor querido, embora difícil, Jesus Santo, mas Tu dá esta condição, Jesus, que nós venhamos ter este grande relacionamento maravilhoso contigo, Jesus, que vai nos possibilitar de entrar no céu pelas portas, Jesus querido, conduzido pelo Espírito Santo, Senhor, até nos abraçarmos contigo. Muito obrigada, Jesus querido, Espírito Santo. Espírito Santo, muito obrigada pela Tua palavra. Espírito Santo, por esta palavra que Tu nos deste esta noite. Ó Espírito Santo, nos concede que nós venhamos cumprir verdadeiramente, profundamente, da maneira que é necessário, o Espírito Santo, para que nós possamos crescer cada dia mais nesta intimidade profunda, neste amor perfeito e verdadeiro. Espírito Santo, que vai nos tornar muito conhecido da Trindade, e assim nós não tenhamos nenhum problema. Espírito Santo, na nossa chegada nos céus, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, agora eu quero orar. Espírito Santo, por todo aquele que necessita, Espírito Santo, deste encontro, necessita ser alcançado por Ti, necessita, Espírito Santo, de desenvolver este relacionamento, ter forças, Espírito Santo, para buscar esta intimidade.
todo aquele que deseja, todo aquele que necessita. Espírito Santo vai despertando nesta última hora, para que todos se preparem, Espírito Santo, se preparem verdadeiramente, cuidando deste relacionamento, desta amizade, desta profunda comunhão. Espírito Santo, para que tu venha nos usar verdadeiramente, nos livrando deste engano das trevas, que pode pôr em risco grandemente a nossa salvação, a nossa redenção eterna. Espírito Santo, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Eu te agradeço, Espírito Santo, em nome de Jesus, glórias a Deus. Queridos, eu quero pedir a todos aqueles que de repente chegarem a estes vídeos, queridos, que estamos apenas no início, mas o Senhor vai abrindo, está abrindo estas portas. Você que chegar neste vídeo, queridos, e sentir no seu coração, se inscreva, dê o seu like, deixe o seu comentário, ore por nós, faça parte deste grande ministério, queridos. Venha fazer esta obra do reino conosco e assim, queridos, fazer parte de mais esta grande missão, levar o evangelho do reino sobre a face da terra, e assim será alcançado, queridos, pela grande salvação, pela grande intimidade, queridos, que este processo de avivamento traz sobre as nossas vidas. Eu quero agradecer a todos em nome de Jesus, amém, que Deus vos abençoe.